E aí eu quero contar uma história que me veio quando eu comecei com as entrevistas de quinta-feira. A primeira entrevista que eu fiz de quinta-feira, assim, que eu vou conversar com as pessoas pra escutar suas histórias de vida, tava conversando com uma professora e ela tava compartilhando sobre a experiência dela na escola, pós-pandemia. As pessoas estão mais desatentas. Em resumo, as pessoas estão surtando mais, os alunos, né? Se antes já era baixo o engajamento e o interesse, hoje tá pior ainda, na visão dela. Uhum. E ela falava que antes, pelo menos, tinha alunos que brilhavam o olho, assim, sabe? Ela não tá falando de aluno nota 10 que tirava boas notas. Tá falando de alunos que tinham vida. E aí, conversa vai, conversa vem, ela começou a contar também que tava fazendo pudim. E aí ela começava a falar do pudim entusiasmada. Era um lago dela, né? Aham. Era um lugar que ela tava se entusiasmando Tava gostoso. de fazer. Fazer o pudim. Processo. E aí, quando ela vendia o pudim pra fulano e ciclano, ela recebia uma mensagem no WhatsApp. Nossa, o pudim tá bom demais, obrigado. Reconhecimento. Reconhecimento. Ela aprendeu algo. Olha, a meta-aprendizagem, né? A análise do... Aí ela, nossa, e tal. Aí, nossa, que interessante. Na hora que ela contou a história do pudim, eu assim... Educação, eu te entendi. A educação tradicional, ela é como se fosse uma confeiteira apaixonada em fazer pudim. Passando horas de noite pra preparar com todo o amor do mundo aquele pudim. E no dia seguinte, de manhã, entregar aquilo pro cliente dela. E aí o cliente, tipo, fazer uma cara de desgosto. Ou às vezes nem comer. Ou às vezes, o que acontece, pisar no pudim. Porque o professor, das várias conversas que eu já tive, ele entra nesse lugar de tipo, pô, mano, velho. Sabe, tô colocando tudo que eu tenho, tudo que eu posso. E aí o filho da puta vira o aluno, né? E aí o filho da puta virou aluno. E eu já tive a oportunidade de estar em uma sala de professores, em alguns projetos. E rola esse papo, sabe? Não, porque fulano, não aguento mais. Então rola esse cantar. Dos dois lados, sim. Cria-se, então, uma narrativa de guerra. O professor metendo pau no aluno e o aluno metendo pau no professor. Nós contra eles. Nós contra eles. E aí, eu tô trazendo isso porque eu percebi que o negócio, velho, não era o pudim. Existe uma cultura, existe um sistema, né? Um modo de funcionar das coisas que vem de séculos, que existe hoje. E que perpetua essa forma de se aprender dentro do quadrado. Então, assim, as pessoas só estão operando dentro do que elas foram previstas para operar. Então, o professor tem que entrar, prepara a sua aula, dá a sua aula. O aluno tem que estar lá, tem que estar presente e tem que ir lá responder a prova. E aí entra no trágico acordo. O Tarek me falou desse... Te contei isso. Trágico acordo, o Tarek é um amigo nosso, né? Ele é professor de escola pública. E o Tarek falou assim, o trágico acordo é, eu finjo que ensino e eles fingem que aprendem. O ano passa, um próximo chega, muda o professor, muda o confeiteiro, a confeiteira, eu continuo com indigestão, eu continuo assim, com uma vontade de vomitar, às vezes. E às vezes não, às vezes eu como, porque tem gente que gosta daquilo. Então, eu tô trazendo isso porque essa pauta pra mim ela é tão viva agora, que eu já tive muito o tempo de estar nessa rebeldia, né? E eu acho que é comum escutar pela primeira vez até a gente falando sobre isso. E eu tenho uma sensação que existe uma cultura no mundo muito dicotômica, sabe? Tipo, isso ou aquilo. Então quer dizer que se você tá falando do quadrado e que a escola tem esse problema, quer dizer que você é anti-escola. E aí, tipo, parece que já entra de novo naquela disputa, sabe? Uma narrativa de guerra. Sendo que eu tô trazendo essa coisa do pudim pra trazer esse olhar sistêmico, sabe? Tipo, não é olhar só as partes, mas olhar o todo. E como que esse todo opera. Eu fui muito revoltado, assim, né? Tipo, nossa, mas é porque eu devia estar aprendendo habilidades pra vida, comunicação, autoconhecimento, inteligência emocional. Então,
Acho que esses últimos anos de aventuras de aprendizagem, projetos e testes e conversas, entrevistas, esse processo de investigação me mostrou esse lado com mais calma, sabe? Com mais empatia, com mais olhar sistêmico, pra não condenar que isso é ruim, isso é bom, tipo, o que é certo, o que é errado, mas de poder ter essa visão crítica, de olhar que isso é um sistema e ele opera dessa forma, e ao mesmo tempo, tá, e aí? O que a gente faz com isso?